dia é completamente diferente do pão que se comia há uns anos? Muito bem. Então, importa saber que os trigos de hoje não são os trigos de há 1000, nem de há 500, nem de há 80 anos. Os trigos não são os mesmos, porque a partir da Primeira Guerra Mundial, os trigos começaram a ser alteradas as suas características, por razões que têm a ver com o aproveitamento de desperdício militar, ou seja, nitratos e fosfato. Havia muito nitrato e fosfato do que antes era utilizado para fazer bombas, e então como é que vamos utilizar isto na agricultura? Só que depararam-se nessa época com o problema que, ao pôr nitrato, os trigos antigos são altos e com nitrato ficam ainda mais altos e vigorosos. Com as chuvas e o vento, acamam, como nós chamamos. Deitam-se, e aí o resultado em termos de produção é exatamente o contrário daquilo que se pretende. Produz menos. Então, a bioengenharia encontrou uma solução do ponto de vista do produtivismo e da intensificação e nanificou os trigos. Ok. Os trigos são desta altura, os antigos, os modernos são desta altura. Porquê? Porque, sendo todos trigos anões, pode-se pôr o nitrato que se quiser, que eles nunca acamam. Mas para mim, um trigo tem que ondular ao sabor do vento, claro, do mês de maio, como se fossem as ondas do mar. Os trigos modernos não ondulam. Isto é logo a primeira consequência. A outra é que são trigos com características de tal forma diferentes que, sendo mais produtivos, o teor de glúten foi diferenciado. E o teor de glúten, do meu ponto de vista, é muito mais, por experiência própria eu sei disso, porque lá em casa faz-se o nosso pão, sei dos resultados. E há pessoas que me perguntam, mas como é que tu tens a prova científica disso? O que eu digo é o seguinte, eu costumo nestas coisas citar Buda. Buda dizia, não acreditem no que eu digo, confirmem-no. Portanto, a cada um de confirmar se é assim ou não é. Mas o Sr. João tem a prova de que, sendo diabético, quando come o pão que hoje em dia se compra nas padarias e mercearias, fica logo a fraquejar das pernas passado 1 hora ou 2, e quando come o seu pão, aguenta-se até a hora de almoço. Ora bem, aquilo que nós Vamos sabemos... sentar aqui ao pé de si, que é para me dizer que sementes são estas. Pode ser? Antes que se nos acabe o tempo. Absolutamente. Vamos lá ver, eu tenho aqui... Vamos lá ver. Uma enorme... Isto é onde se põem bolas de ténis. Também pode ser. Claro que também pode ser. Está aqui a marca. São... Mas o que interessa é... Neste caso, serve para isto. Então e o que é que temos aqui, meu querido João? Aqui tem trigo rijo. Ok. Os trigos têm 2 classes. É melhor ser o está, pode ser, que é para toda a gente ter lá em casa. Então, Os trigos têm 2 categorias. São trigos moles ou trigos rijos. Ok. Ora bem, os moles são os trigos utilizados essencialmente para pão e bolos. Os trigos rijos, Sim. também se pode fazer pão com eles, mas é um pão com uma textura diferente. Aqui. E aqui temos milho, 3 variedades de milho. Temos um preto que eu trouxe dos camponeses do Rio Grande do Sul, no Brasil, e para provar que os milhos se cruzam, este milho cruzou-se e está neste milho branco. É verdade. O que é que isto significa? Que todas as sementes OGM ou transgénicas são um problema gravíssimo para a manutenção da biodiversidade, porque as sementes transgénicas contaminam as sementes naturais e inviabiliza a sua posse, porque as sementes transgénicas estão patenteadas e quem fica mal nesta história é o camponês que tem a sua semente. E tem toda a razão. Daí que eu
sou contra os transgénicos por toda a razão e mais, todas as razões e mais uma. Aqui temos milho branco, eu peço desculpa, temos que andar um bocadinho Não mais faz mal, depressa, aqui Sr. João. é milho branco, mas é um milho de semente camponesa que está aqui a diversidade dos milhos, que os milhos Nem mais. cruzam-se. E aqui? Aqui temos espelta. A famosa espelta. Que depois dá origem à farinha de espelta. Absolutamente. Mas tem que ser descascado como o arroz. A espelta é um trigo primitivo. Ok. É o antepassado dos trigos. Só que para ser utilizado tem que ser descascado. E nós em Portugal não temos máquinas de descasque de espelta porque não há tradição deste cultivo. Eu cultivo, neste momento, há uma pessoa que tem cabras e faz queijo. Isto é comida gourmet para as cabras. Ora não, não há de ser. E ainda por cima, semeia tudo ali. Semeia tudo ali na encosta da Serra de Monte Junto, não é? No supé. No supé. Olha, e diga-me cá uma coisa. E depois faz o seu próprio pão com um moinho de trazer por casa de pedra, não é? Absolutamente. Portanto, eu tenho todo o sistema, desde a semente ao pão. Não sou eu que faço o pão, é a minha filha. Eu faço a sementeira e faço a moagem. Ora bem. Ela faz o pão. Aqui temos 3 variedades de feijão frade. Portanto, o feijão frade, na sua diversidade, tem vários feijões frades. Este de cima, que é o mais miudinho, pode ser cozido sem ser posto de molho. Estas coisas importam muito, sobretudo para preservar a biodiversidade e as formas de vida diferentes que se adaptam conforme as condições dos solos e que um camponês consciente deve saber escolher o sítio onde colocar as sementes. Para nós terminarmos aqui a nossa conversa, diga-me cá só uma coisa. O seu trigo é uma exceção. O trigo que o Sr. João semeia é uma exceção. É uma exceção. Para já ele estava em vias de extinção. Embora tivesse até 1935 em Portugal, 90% do trigo semeado era barbela. Há um mapa nesta revista, eu posso deixar a revista, que nos diz precisamente isso. Mas eu queria ainda mostrar aqui um outro produto com muito futuro, que é o termoço. Podem acabar com os convidados todos do resto da tarde, obrigada. Não, desculpem lá, estamos a falar de sementes. Sim. É o futuro da produção nacional. Até às 5h30 acho que dá. Acabem com o Portugal em direto também. Um grande aplauso aqui para o Sr. João. Muito obrigado. Espera lá, não o estou a mandar embora. Termina o seu raciocínio, diga-me lá. Termina o seu raciocínio. Estava-me a dizer... O termoço é uma planta de futuro por várias razões. Ok. O termoço é de um alto valor nutricional. Já agora pode-se fazer um hambúrguer com termoço e não com carnes, se assim entenderem. É uma planta que cresce muito bem em terrenos de menor aptidão agrícola e nós temos muitos terrenos desses em Portugal. Esta planta tem muito futuro para nós. O que é que devemos deixar enquanto mensagem, aproveitando que está a falar em direto na RTP? Deixar é o seguinte: que as pessoas deem a máxima importância às sementes, que são formas de vida, que as mantenham, porque elas significam autonomia e liberdade e paz. Porquê? A prova está no que aconteceu há pouco tempo, não é? Porquê? O ditado diz que casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. É verdade, tem toda a razão. Portanto, autonomia, liberdade e paz. Isto é, a liberdade para as utilizar, porque atualmente as sementes estão a ser controladas e patenteadas pelos mesmos que fazem os comprimidos para a dor de cabeça. E mais não digo. E mais, exatamente. Pronto. Senhor João, o nosso guardião de sementes, muito obrigada por ter vindo à nossa tarde. Muito obrigado. Olha, um beijinho para as suas senhoras, para a sua filha.